obrigada porque nós temos essa dependência. Obrigada porque nós sabemos em quem nós confiamos. Nós sabemos quem o Senhor é nas nossas vidas. E através disso o Senhor também nos dá a certeza de quem nós somos em Ti, dependentes, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai. Aleluia. Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Ministério de Música, muito obrigada. Aleluia. Todos felizes? Ai, não tem como não estar, né? Podem se assentar. Aleluia. Glória a Deus. É extraordinário esses momentos. Não dá vontade de parar. Bom, vamos lá, né? Como eu falo, toda vez que a gente vai ministrar, independente do lugar, há um temor grande diante do Senhor. E eu estou, assim, bem tensa. Mas vamos lá. Eu quero conversar com vocês um pouco hoje de algo que o Senhor falou comigo o ano passado. Foi uma ministração que eu trouxe no Conectadas e que impactou a minha vida. E a todo instante o Senhor traz essa palavra para mim. A todo instante o Senhor, de novo, vem e fala, não esqueça, o tempo todo, né? Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Efésios 4. Eu vou ler apenas um versículo, mas ele não está fora de contexto, tá, amados? Então, Efésios 4, eu vou ler do 1 ao 3, na versão da Almeida Revista e Atualizada. Diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esses 3 versículos. Então, rogo-vos, pois, eu, Paulo falando, né? O prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. Aí que vem algo extraordinário. Suportando-vos uns aos outros em amor e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Desde a minha conversão, amados, eu sempre ouvi falar e falava que fazer o quê, né? Eu vou ter que suportar meu irmão em amor, né? A palavra diz que é para mim te suportar em amor, fazer o quê, né? E meditando nessa palavra, um dia de manhã, tocou no meu coração essa afirmação, suportando-vos. Aí mas eu tenho que suportar? Mas o que é suportar? E fui lá buscar, né? Então, suportar em amor não é o tolerar. E nós, às vezes, nos confundimos. Por quê? Tolerar é você aceitar algo que seja incômodo para você e difícil e até mesmo desagradável. O suportar não, o suportar é aguentar, resistir, é sustentar. E quando eu estava lendo isso, veio na minha lembrança da minha infância, minha avó com as plantinhas dela, que às vezes uma planta quebrava o galho, ela ia lá com aquele pauzinho e colocava o pauzinho, amarrava para dar suporte naquele brotinho. Outras vezes era porque a planta já estava começando a cair, tomar rumo errado, aí ela ia lá, colocava de novo aquela haste lá, aquele pauzinho, para dar direção. Então, quando eu estava lendo esse versículo, que veio a minha imagem isso, me chamou muito a atenção, porque o Senhor começou a falar comigo assim, olha, os brotos, eles precisam de suporte.
Os galhos carregados de frutos também precisam de suporte. O que eu quero dizer com isso? É que nós temos recebido do Senhor uma convocação para cuidar daqueles que são novos e ainda frágil. Então, chega alguém na igreja, nós acolhemos e queremos dar esse suporte. Por quê? Devido à fragilidade, eu estou sendo suporte para o meu irmão. Estou aqui, suportando ele em amor. Mas também nós precisamos entender que aqueles que estão muito carregados, que já estão dando muito frutos, que estão muito à frente na caminhada, eles também precisam de suportes, porque eles estão pesados, sobrecarregados e também precisam de nós para dar suporte. Então, foi algo muito interessante, porque na mesma semana eu estava meditando, e aí eu fiquei meditando durante muito tempo nessa palavra. E a minha filha, ela foi para uma atividade do link dela, que é o grupo de discipulado dela. E eles foram num parque, e aí cada um ia sair de 4, e eles iam evangelizar. Só que não é um evangelismo simples, eles estavam fazendo atividade, andando, outros correndo no parque, e eles paravam do nada, e aquele que o Senhor tocava, eles iam, davam uma palavra, e orava pela pessoa, enfim. Minha menina não tem o hábito de correr, mas os outros 3 que estavam com ela participam de maratona. Então, o condicionamento físico deles é diferente do dela. E aí ela falou para eles, olha, não tem problema, pode continuar vocês correndo, eu vou na caminhada e a gente se encontra na frente, não tem problema, não quero atrapalhar vocês. E o que eles falaram para ela? Não tem problema, nós vamos com você, no seu ritmo. Ela me contando, aquilo me chamou tanto a atenção, porque não tinha a ver com a capacidade deles de correr, mas eles teve a sensibilidade de não andar no ritmo deles para acompanhar alguém que estava com eles. E o Senhor falou, é isso que a minha igreja precisa fazer. Porque muitas vezes nós vamos ter que ser como Paulo, ele foi para Timóteo, sabe? Diligente no ensino, aperfeiçoando o coração, ele ensinava Timóteo o tempo todo. Mas também, algo que me chama muita atenção quando eu leio a palavra, é a atitude de Barnabé numa situação que teve, onde Paulo não queria João Marcos, porque João Marcos era imaturo. Era muito novo, achava que tinha que fazer aquilo que dava na telha dele, e Paulo simplesmente falou, não vai na viagem comigo. Mas Barnabé falou, então eu fico com João Marcos e eu vou andar com João Marcos. E quando você continua lendo as cartas de Paulo, você percebe que lá na frente, lá em Timóteo, no livro de Timóteo, você vai ver que, se eu não me engano, em 2 Timóteo, que Paulo vai falar assim, me traga Marcos, porque é muito útil para mim. Ou seja, eu vejo que aquilo que Barnabé fez de tomar um posicionamento para ficar do lado de João Marcos, para discipulá-lo, para estar com ele, cuidando dele, houve um efeito muito grande, porque transformou a vida dele. Ao ponto de Paulo, aquele que no começo falou assim, ele não vai comigo, porque eu não quero, porque ele me largou, ele ia para Jerusalém, não foi. Então, aquele que era imaturo se tornou alguém muito importante para o próprio Paulo. Então, para mim é extraordinário esses exemplos, sabe? Por quê? Porque nós vemos que a igreja ela precisa entender que nós somos suportes um do outro, independente de. Hoje você talvez vai dar um suporte, por exemplo, para o pastor, que a responsabilidade dele é muito maior do que a minha, que sou ministro, que sou membro, ou do diácono. Não dá para comparar a responsabilidade do nosso pastor. É muito maior, mas nós vamos ser suporte para ele. Porém, nós também vamos ser suporte para aqueles que estão chegando. Mais ainda, nós vamos suportar também em amor aqueles que estão aqui dentro da igreja e estão precisando de um apoio em algum determinado momento. Ou seja, nós vamos estar sempre em movimento, sempre cuidando um dos outros.
E eu acho que nós estamos realmente nesse momento da igreja. Lá em 1 Tessalonicenses 5:14, deixa eu achar aqui. E é algo que eu acho muito interessante, diz assim, ó, que nós devemos aconselhar com firmezas. Espera aí só um minutinho, amados. Porque está numa versão diferente aqui. Acontece. Então, ó, lá em Tessalonicenses 5:14 vai dizer assim. Aqui, ó. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejam longâminos para com todos. Então, assim, aconselhar os que com firmeza, aconselhar com firmeza, trazendo numa linguagem mais popular, os preguiçosos. Ou, em outra versão, advertir os indisciplinados. E dar coragem aos tímidos. E ajudar os fracos na fé. Então, assim, nós precisamos sair da nossa zona de conforto, que muitas vezes nós colocamos a responsabilidade somente na liderança, nos líderes de grupo. Não, quem tem que ir atrás do irmão que não está vindo é o líder de grupo. Não, é nossa responsabilidade. Nós fomos chamados para a reconciliação, para esse ministério de transformação. Nós fomos chamados e estamos sendo a cada dia ensinados, treinados a viver uma vida em movimento. Ou seja, não é só você, não é só a mim. Não é porque eu estou bem que está tudo bem, cada um com seus problemas. Nós somos igreja. Nós somos igreja. E eu não vou falar que eu tenho que suportar o meu irmão, porque a Bíblia diz que nós temos que amar o nosso irmão e não tolerar ele. Nós temos que amar. E amar requer movimentos. Amar requer coisas que muitas vezes é difícil. Que nem como nós lemos, né? Trazer essa unidade da fé para a nossa igreja, para onde nós estamos. Porque às vezes Deus vai te usar, meu irmão, como suporte para aquele que nem conhece o Senhor. Mas você vai ser um caminho e você vai ser aquele que vai mostrar Jesus para aquela pessoa, através do seu cuidado, através do seu esforço. Porque quando nós falamos em cuidar, nós temos, infelizmente, que sair da nossa zona de conforto. Porque cuidar requer tempo, cuidar requer dinheiro. Porque nós precisamos falar, não, vamos tomar um café, vou fazer um bolo em casa. Ou vamos numa lanchonete tomar um café. Às vezes a pessoa só precisa sair daquele turbilhão que ela está vivendo e ir para alguma coisa mais calma. Às vezes, nós vemos isso, e eu, na outra igreja que eu estava, no outro ministério, era muito palpável isso, de repente você simplesmente falar, vou te pagar um café, e a pessoa ficar assim maravilhada. Por quê? Não era o café, mas o cuidado que você tinha com ele. O cuidado que você tinha. Nós, como igreja, precisamos entender, e isso, irmãos, durante muitos meses eu fiquei, meditando nessa palavra, porque nós, como igreja, temos que entender que abençoar o irmão, cuidar do irmão, não é só levar o que ele precisa, quando ele precisa. Mas é você abençoar uma pessoa, fazer um mimo para alguém, quando ele tem condição. Porque nós temos isso, eu tinha isso, mas como que eu vou, fazer um mimo para fulano, se fulano já é tão resolvido? Mas é isso, porque não é o que está se fazendo, mas é o que está movendo você para fazer. E o que você está querendo dizer com o outro, o quanto ele é importante para o reino. Não é para nós, é para o reino. E durante muito tempo o Senhor esquentou minha cabeça com isso. Porque eu falei, Senhor, e como eu estou, nesse turbilhão todo?
E o Senhor é muito engraçado, porque Ele nos leva para lugares que eu estou falando de mim, tá, amados? Cometeu erros. Erros de negligência. Por quê? Aí o Senhor começou a me trazer situações e falando, eu te dei a oportunidade de você agir na vida de tal pessoa e você não fez. Porém, eu te dei também a oportunidade de entender que o seu coração estava errado, mas você foi e fez. Porque, às vezes, é muito bom a gente pegar e ofertar aqueles que são próximos. Aqueles que a gente tem afinidade, aquele que a gente ama, ou mesmo até aquele que a gente sabe que vai ter alguma coisa em troca, que vai ter um favorecimento. Nós caímos nesses erros. E não é margem para condenação de ninguém, mas é margem para aprendizado. E eu comecei a analisar situações, eu comecei a me constranger de ver quantas pessoas passaram e eu não quis ajudar, sabe? Não entendi a importância do suporte, mas quantas outras passaram que, na verdade, não estavam necessitando, não era o Senhor que estava colocando no meu caminho, mas a intenção do meu coração era errada. Por quê? Havia, de alguma forma, algum favorecimento. Qual? Não que a pessoa pode me dar isso, não, mas eu sou muito amiga, então fica fácil. O Senhor quer nos tirar da zona de conforto. O Senhor quer nos colocar num ambiente onde há realmente transformação. Eu preciso ser transformada, irmãos. A todo instante. O Senhor precisa tratar da minha vida, da minha alma. Eu tenho que colocar meu coração no lugar certo. Nós precisamos. E algo assim que tem me chamado a atenção, e é muito interessante, porque o Senhor me levou lá em Filemon. Tem uma carta chamada Filemon na Bíblia. Vocês sabem, né? Brincadeira. E lá, no versículo 7, diz assim, pois, irmão, o seu amor... Paulo escrevendo para Filemon, tá? Olha o que Paulo fala, gente. Isso eu chorei nesse dia. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimados por você. Olha o que Paulo diz para Filemon. E quem era Filemon? Filemon era um morador da cidade de Colosso, um homem de posses e que tinha uma certa influência. Porém, através de Paulo, ouviu o evangelho, se converteu, passou a fazer cultos em sua casa, e este homem entendeu o que Paulo disse lá em Efésios 4:2. E aí é onde Paulo escreve para ele, você me trouxe grande alegria e consolo. E além disso, você tem reanimado. Gente, você tem noção do que é isso? Reanimado. Isso, nossa, saltou no meu coração. Quando eu olho para Efésios 4:3, que fala, nos esforçar de forma diligente. É se esforçar com cuidado, atenção, com zelo, perseverança. Ter esforço contínuo. A orientação aqui é nos esforçar, é ter perseverança, porque sempre vamos ter que dispor de nossos recursos, que é o que eu já falei. Tempo, dinheiro, oração, palavra de afirmação, atos de serviço, enfim. Tantas coisas, se eu for falar tudo que eu escrevi, não dá. Porque foi isso que o Senhor foi falando comigo. Nós temos que dispor de todos os nossos recursos. De tempo. E é um dos recursos preciosíssimos. É o nosso tempo. Mas às vezes nós precisamos abrir o nosso, abrir mão desse recurso. Para dar uma palavra de apoio, para dar uma palavra de afirmação. Para fazer um ato de serviço, um ato de amor, sabe? As pessoas aí no mundo estão carentes disso. E como a igreja mostra que ela é diferente? Suportando-vos em amor, ou seja, cuidando em amor de todos. De todos. E é tão interessante, porque quando eu olho aqui, eu vejo que nós vamos precisar, algumas pessoas na Bíblia que o Senhor me trouxe. Olha só.
Às vezes nós vamos ser como Barnabé foi com João Marcos, persistir no discipulado, vencendo a resistência da imaturidade. Às vezes você vai precisar ser como Mordecai foi para Esther, ao ponto de confrontá-la numa situação a qual ela precisava tomar uma decisão. Porque nós falamos assim, que Esther falou, foi para esse tempo. Não foi Esther que falou, foi Mordecai que falou para ela assim, olha, será que... Esther estava muito resistente a tomar uma posição. E Mordecai teve que confrontá-la. Se você não ir lá na presença do rei, você também pode morrer, porque você faz parte do nosso povo. E ele não vai te poupar. Porém, será que não foi para um tempo como este que o Senhor te chamou? Mordecai que falou. Olha só, ela foi confrontada a tomar uma decisão e tomou. Olha que extraordinário. Às vezes nós vamos ser como Natã foi para Davi, que confrontou o pecado, trazendo a necessidade de arrependimento. Davi estava em pecado, Natã, como profeta, foi lá e confrontou Davi perante a situação e trouxe o arrependimento. Então, a todo instante, nós vamos estar sendo usados para algo no reino, para movimentar o reino em favor. Para quê? Aí nós voltamos lá em Efésios. Para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É muito extraordinário isso, porque quando nós entendemos e nós nos colocamos nessa disposição, a igreja ela toma um passo diferente. A igreja não pode ser mais olhada como um ajuntamento de pessoas. A igreja ela tem que ser vista como as pessoas em unidade se movimentando para ajudar pessoas. Não tem outra forma. Isso é ser o corpo de Cristo. É entender que não é porque a pessoa tem cargos de liderança, ela é mais importante do que eu, que não tenho, que estou chegando agora, por exemplo, na igreja. Não, mas é entender que, mesmo que você se ache o dedinho do pé, você é tão importante quanto. Tão importante quanto. Não é a tua posição. Não é se você prega muito. Ou se você trabalha muito na igreja. É por você ser quem você é. Em Cristo. Em Deus. E aí o Senhor começou a falar outra coisa, que daí vai dar margem para outra situação, outra pregação. Não vou entrar agora. Mas falando da importância de cada membro do corpo. Você é importante, não importa o que você faz dentro da igreja. A gente já ouviu várias vezes, a igreja é uma organização. Ela pode ser uma organização porque ela tem parâmetros, né? Departamentos para ser cumprido. Um departamento financeiro, ela é uma organização. Porém, ela não é uma organização comum. Ela é um organismo vivo que ela precisa se movimentar de forma organizada. E como que a gente faz isso? Entendendo que, às vezes, o irmãozinho que está sentado do seu lado, ele não está bem. E ele precisa da sua oração. É você ter a sensibilidade de falar, Espírito Santo, me direcione. O que eu posso fazer? Como eu posso acolher? Todo mundo precisa de acolhimento em algum momento da sua vida. Não é porque a pessoa é 50 mil anos da igreja que ela já não precisa de mais nada. Né? Como eu já ouvi, é muito velho de igreja já e nem dá atenção. Não, ele precisa também de atenção, porque ele precisa ter um suporte devido a todo o trabalho. Ele precisa ser honrado por todo o trabalho. Então, nessa noite, irmãos, assim, eu tenho certeza que há algo que o Senhor quer despertar em nós como igreja, sabe? Em nós como igreja, é que nós precisamos entender que essa igreja de Osasco, e eu falo exatamente dessa igreja de Osasco, porque foi o que o Senhor falou comigo, essa igreja de Osasco, ela anda diferente. Eu vim de outro ministério, essa igreja de Osasco anda diferente. Nós estamos num ano de multiplicação, mas não é porque nós estamos em multiplicação
que nós vamos esquecer dos que já estão aqui. Eles também precisam da nossa atenção, da sua atenção. Mas o que eu posso fazer? Tenha a disponibilidade, se coloque disponível à sensibilidade do Espírito Santo, ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar. Não esqueça, nós estamos aqui prontos para receber quem vem. Será que estamos? Porque às vezes vai chegar pessoas que nunca ouviu falar do Evangelho, e aí vai se converter, é uma criança. Mas vai vir pessoas de outros lugares quebradas, e nós vamos ter que ajudar. Mas também vai vir pessoas prontas para o trabalho. Será que nós estamos preparados para receber as prontas? Porque vai começar a tomar lugares, espaços, porque elas estão prontas. É o Senhor que está enviando. E nós temos que ter o olhar de que elas estão chegando através de uma oração que nós mesmos temos feito, para que nós possamos ter suporte para receber os quebrados, os machucados, os que não conhecem Jesus, as crianças novas, ou seja, aqueles que vão aceitar Jesus neste lugar. A igreja, ela não pode, e ela, em nome de Jesus, ela não vai se perder no meio desse caminho. Porque a palavra que nós temos nesta igreja é de crescimento contínuo. E eu lembro, uma das primeiras vezes que eu estive aqui, logo no começo, quando eu comecei a vir aqui, irmãos, é muito interessante, porque olha só, eu não conhecia ninguém daqui da igreja, eu nunca tinha ouvido falar na igreja Verbo da Vida, não sabia nem que existia. E nós estávamos saindo de uma igreja e um dia nós passamos por aqui, meu marido falou assim, olha, tem essa igreja lá em Lapa. Vamos fazer uma visita qualquer dia aqui. Eu falei, tá bom. E nós viemos. E gostamos e ficamos. Não foi um convite que me fizeram. Não foi alguém que eu conhecia, porque a gente gosta do conforto. Ah, vai lá na minha igreja, né? Você está saindo da sua, vai na minha igreja, vamos lá. Não, nós passamos, o Wilson falou isso e a gente veio. Então, o Senhor tem trago. As pessoas que têm chegado aqui, todos os cultos quase, nós temos visitas. Agora, a pergunta que eu faço para você, você está disposto realmente a se dispor dessa forma como o Senhor tem nos pedido? É difícil? Sim. E eu tenho feito essa pergunta para mim, o tempo todo. Será que eu estou disposta mesmo a aceitar aquilo que o Senhor tem pedido? Então, amados, a gente tem que aprender a servir. Servir não por uma questão de troca, não por afinidade, não porque eu conheço, mas servir porque o Espírito Santo está nos direcionando a fazer isso. E eu vou falar para você, para nós que já somos mais, vamos assim, antigos, não, fica pior, né, velhos. Já tem muita caminhada. Né? Eu tenho quase 30 anos, mais de 30 anos de convertida. Para mim, com as minhas características e a forma como eu sou, sabe, o meu jeito de ser, para mim é muito constrangedor receber mimo dos outros. E um dia eu estava aqui, alguém veio e falou assim, olha, o Senhor me colocou no coração para te dar esse livro. Uma pessoa que nunca me conheceu, assim, a gente não se conhecia só daqui, paz. Eu fiquei extremamente constrangida. E o Senhor falou assim, vocês precisam também aprender a receber mimos, que eu uso pessoas para te dar. Porque, assim, às vezes a gente é tão bem... É assim que a gente fica constrangido de receber. Eu vou receber uma oferta, mas eu não estou precisando, porque a nossa mentalidade já está na necessidade. E o Senhor não trata na necessidade, Ele trata no cuidado. Às vezes suprindo necessidade e às vezes simplesmente demonstrando amor. Irmão, se dispõe e não fica com medo de que, mas eu vou ofertar, vou dar um mimo, vou fazer isso, vou falar que eu tenho uma palavra. Deixa fluir, deixa o Espírito Santo te conduzir. É o Senhor mostrando para o outro que Ele está te usando. Você é o canal que o Senhor achou para cuidar, para abençoar, para tratar. As pessoas precisam ser tratadas, precisam ser cuidadas.
Você não foi a que é admitida só para trabalhar. Você veio para cá para fazer parte do corpo de Cristo e para ser movimentada em amor e suportando em amor uns aos outros. Amém? Para finalizar, eu queria já que o Ministério de Música pudesse vir. Teve um domingo que o pastor Felipe ministrou, e ele falou algo que cravou meu coração. E assim, quando são frases, eu escrevo e deixo lá assim à vista para mim não esquecer. Olha o que o pastor Felipe falou. Você sempre vai ser braço de misericórdia do Senhor na vida das pessoas. Umas irão ser alcançadas e transformadas. Outras, porém, você servirá somente para que elas se tornem indesculpáveis diante de Deus. Isso impactou a minha vida quando ele falou isso. Mesmo porque eu vim pedindo uma resposta para o Senhor de algo que eu precisava fazer. E era realmente ajudar numa situação de uma pessoa que eu já tinha largado, que eu falei, não quer resolver o problema dela, azar é dela, vai. E o Senhor falou isso comigo. Quando ele falou, acertou como flecha no meu coração, sabe? Eu falei, uau. Então, não ligue, sabe? Não se importe se a pessoa, eu vou lá fazer. Se a pessoa, eu estou cansado de ir lá da palavra, eu estou cansado de orientar, eu estou cansado de discipular, eu estou cansado. Não importa, continua. O Senhor diz, continua. Porque se você não for um braço de transformação, esse braço de misericórdia para transformar, você vai ser aquele que vai tornar aquela pessoa indesculpável diante de Deus. Ele nunca vai poder chegar diante de Deus e falar assim, nunca ninguém fez nada por mim. Porque o Senhor vai olhar e falar assim, olha lá, Giane, tantas vezes que ela tentou, que ela fez, que ela falou. Olha aquele, o que ela fez por você. Olha o Douglas, o que ele fez. Quantas vezes saiu do serviço lá desesperado e foi até você te socorrer. Ou simplesmente, olha o que a Raábia fez. Simplesmente ela te tirava do meio do turbilhão dos seus pensamentos, da confusão de dentro da sua casa e trazia um afago para você, com uma conversa boa, sabe, com um acolhimento. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. E eu queria que você ficasse em pé em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os olhos. Talvez tenha alguém que você tem falado que não vale a pena mais você ajudá-lo, você acolher, você socorrer. Talvez você tenha dito nessa semana que você também está tão cansada, tão sobrecarregada e nada acontece, você não sabe como aliviar essa sua carga. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei como estão os seus pensamentos. Eu não sei como que você está conduzindo, o que está acontecendo na sua vida. Mas a única coisa que eu falo, o Senhor, Ele quer nos manter em unidade. Ele quer que cada um de nós, dependendo do momento que nós estamos, nós preservamos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não abra mão de quem você tem discipulado. Não abra mão de quem você tem ajudado. Não abra mão daqueles que o Senhor coloque simplesmente para você mimar e dizer a eles assim, olha, você é amado pelo Senhor. Eu estou mostrando para você que o Senhor tem cuidado de você. E isso não requer se é com muito ou com pouco, é com aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão. O recurso que o Senhor tem colocado na sua mão é com Ele, independente. Não há uma régua do que você fazer, mas há uma disposição e o Senhor procura pessoas dispostas, disponíveis, sensíveis. Se dispõe assim a pagar o preço por pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Se
disponha a pagar o preço por aqueles que precisam, muitas vezes, só sentar e falar. Abra o teu ouvido. Hoje em dia, nós estamos vivendo em tempos no qual ninguém quer ouvir, todo mundo quer falar. Todo mundo quer contar as suas tristezas, as suas mazelas, as suas dificuldades, mas ninguém quer ouvir que nós aqui em Osasco sejamos os ouvidos para essas pessoas. Sejam elas nova convertidas, sejam elas já cansadas, sejam elas já machucadas em igrejas, machucadas por pessoas dentro de igrejas. Nós vamos ser o remédio para essas pessoas. Nós vamos ser o remédio para essas pessoas. Se abra, porque é grande o que o Senhor tem feito neste lugar. Não é o que Ele vai fazer, é o que Ele já tem feito. Olha, eu com pouco tempo que estou aqui, eu já vejo algo tão grande acontecendo neste lugar. Eu vejo diferença do primeiro dia que eu vi e hoje. Porque o Senhor tem nos usado para que isso aconteça. Então você é importante, meu irmão. Não pense que você não é importante, não. Você é muito importante. Mas também nós precisamos olhar os nossos líderes de departamento, cuidar deles. Olhar o nosso pastor, a família pastoral, cuidar delas. Eu sei que a gente tem esse olhar já com eles, mas os líderes de departamentos também precisam. Aqueles que trabalham no diaconato também precisam. Os que trabalham no DI, o de missões, todos nós precisamos de ter esse cuidado. E o Senhor vai nos usar cada vez em um momento. Mas nós vamos ser usados, nós vamos estar em movimentos. E vidas novas vão chegar, vão ser cuidadas, vão ser discipuladas. Vai ser aquela plantinha, aquele brotinho que ainda não sabe para onde ir, está meio perdido. E você vai ser aquela haste que vai estar ali do lado conduzindo. Outros que vão estar quebrados, você vai ser aquela haste que vai fazer com que volte a ligar, volte, sabe, não deixe morrer. E outras vezes você vai ser usado como aquela vara enorme, sabe, bem espessa, ajudando aqueles que têm muito frutos, tirando para que os frutos não fiquem no chão e não apodreça. Você vai ajudar eles a levantar esses galhos cheios de frutos, para que esses frutos não caiam no chão, não apodreçam. É nesse lugar que o Senhor quer que nós, como igreja, estejamos. É nesse lugar. É isso, é suportar desta forma, é cuidar dessa forma, é ser diligente dessa forma. É isso que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, que a sensibilidade do Espírito Santo, ela seja tão aflorada nesse sentido nas nossas vidas, ao ponto de nós identificar imediatamente qual é o momento que nós precisamos olhar para o outro, cuidar do outro. E também ter a sensibilidade de que você precisa ser cuidado. Você precisa ser cuidado. Nós precisamos ser cuidados. Que essa noite seja algo transformador na sua vida, como foi na minha, como tem sido cada dia que eu pego essa palavra, que eu leio, que eu vejo, o Senhor fala mais e mais comigo. E Ele trata comigo porque eu não sei ser cuidada. Eu não sei, é uma dificuldade que eu tenho. Eu estou sendo aqui bem vulnerável com vocês. Eu tenho essa dificuldade, talvez você também tenha essa dificuldade. Mas o Senhor hoje está mostrando para você, você também precisa ser cuidado. Você também precisa ser cuidada. Se permita que o teu irmão que tem sido usado como braço de misericórdia, cuide de você. Apresenta para o Senhor a sua dificuldade nessa área. Essa é a igreja do Senhor. Esse é o corpo de Cristo.
uns ajudando os outros, uns se movendo em favor dos outros. É essa a igreja que o Senhor quer. É dessa forma que o Senhor quer te usar. É dessa forma que o Senhor quer movimentar. É dessa forma que o Senhor quer usar a sua vida. Ele alabaçori canta alabalás. Orianda alabalalalalalalalala. Sori canta alabás, sorianda alás. Aleluia. Que nós possamos ouvir dos nossos irmãos: o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu agradeço ao Senhor por nos permitir estar numa igreja o qual a palavra ela é tão ensinada e prezada. Eu tenho sido ensinada, eu tenho sido tão lapidada através das ministrações neste lugar. Então eu louvo ao Senhor, eu agradeço ao Senhor pela sua vida, eu agradeço ao Senhor pela vida dos nossos pastores, pela vida dos ministros, pela vida da família pastoral. Seja abençoado e que essa palavra queime no seu coração assim como queimou no meu. Amém? Podem se assentar.